Iniciamos o nosso Belas Manhãs, hoje com a rubrica Olho no Olho. Muito bom dia, Moçambique, o mundo que está conectado à TV de Primeira e ao nosso Belas Manhãs. E como bem disse, iniciamos o nosso Belas hoje com Olho no Olho e com uma convidada muito especial. Ela é a responsável de o nosso país hoje poder desfrutar da boa música, da alegria de uma jovem cantora moçambicana que tem nos últimos anos trazido bastante alegria para todos nós através da sua arte, que é cantar, que é dançar. Estamos a falar então da Liloca. A senhora que aqui está comigo hoje é a mãe da Liloca, a senhora Natália, a mamã Natália, e recordei-me agora da sua última participação aqui no programa. Foi um momento muito lindo em que eu me vesti da Liloca e a Liloca estava também no programa. Cantei, dancei e depois fizemos uma homenagem para a nossa cantora e a mamã marcou presença no programa e foi algo bastante emocionante. E no final do programa, mesmo no corredor aqui da TV de Primeira, eu puxei a mamã Natália e disse o seguinte: gosto muito de si porque olhando para a mamãe Natália é como se estivesse a ver a minha falecida mãe. E quando olho para si, eu vejo uma pessoa muito pura. Não sei porquê, mas vejo uma alma muito boa. Há um vídeo que está disponível até no YouTube, que fez com a sua filha, que mexeu bastante comigo, porque eu vi o seu sorriso, eu vi a sua alegria, eu vi a sua vontade e no fundo eu só vi paz. Não sei se é realmente só paz, mas foi o que eu vi e eu consigo sentir todos os dias. Hoje o país tem uma Liloca, mas nós temos que agradecer a si, como mãe, como uma mulher forte. Está aqui, sem sombra de dúvidas, aqui a representar a todas as mães, não é? Deste nosso belo país. Muito bom dia, bem-vinda e obrigado por ter aceito estar aqui com o Sérgio, com a Neima, com a Juliana, nesta manhã de segunda-feira. Bom dia mais uma vez. Bom dia e muito obrigada por tudo. É uma grande responsabilidade, primeira responsabilidade de ser a responsável da boa música que temos em Moçambique. Bom, está a dar-me de facto uma grande responsabilidade. A grande responsabilidade também de estar a representar aqui as mães de Moçambique. Espero de facto poder dignificar todas as mães moçambicanas. E a maior responsabilidade de todas, que nos fez ficar emocionados no corredor, foi quando me falou de facto das suas lembranças a meu respeito pela sua falecida mãe. Olha, que Deus a tenha, e é tudo que eu posso dizer neste momento. Muito obrigada mesmo. Obrigado nós. Uma pergunta que não quero calar,
Hoje abrimos uma nova página na rubrica Olho no Olho, que é também trazer os progenitores, os pais das nossas figuras públicas, porque eles, sem sombra de dúvidas, têm um outro olhar, têm, sem sombra de dúvidas, também um outro lado da história das nossas estrelas. E a mamã é a primeira e está de parabéns. A pergunta que não quero calar: como é que é ser mãe de uma figura como é uma das mais populares do nosso país e faz, sem sombra de dúvidas, do top 5 das mais populares cantoras deste país? Como é que é ser mãe da Liloca? Se eu dissesse que é fácil, não estaria a falar a verdade. Sim. Mas o que facilita tudo é que eu olho para a Liloca e estou a ver a minha filha, antes de tudo. Então, é a minha filha que está nos meus olhos e trato-a naturalmente como todos os filhos que eu tenho. E tratando-a naturalmente, também consigo naturalmente lidar com tudo o que acontece já do lado dela de ser cantora. Mas o que tem sido muito, muito difícil mesmo é quando algumas pessoas que não conhecem a Liloca, ou a Luísa, que é a minha filha, algumas pessoas que não a conhecem falam aquilo que vem na cabeça de cada um. Então isso tem sido difícil de gerir. O que eu sempre aconselho a ela é o silêncio, porque ela sabe quem ela é e nós, familiares dela, também sabemos quem ela é. E eu também pauto pelo silêncio, mas nem sempre é fácil. Principalmente quando a pessoa chega assim num espaço que ninguém sabe quem é quem e as vozes soam e cada um fala aquilo que... o juízo que faz, mas eu sei quem ela é. Então isso tranquiliza-me bastante. Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil foi mesmo o princípio. Eu não antevia o estágio da Lilo agora, não antevia nem tão pouco. Eu penso que nem ela imaginou este estágio. Mas o que fez ela chegar até esse estágio é o foco. Ela é uma pessoa muito focada. Então, o momento mesmo muito, muito difícil foi o começo. Começou com dança e depois comunicou-me que queria cantar. Então, com dança, para mim já era difícil. Às vezes, algumas saídas, porque era bem mais novinha. Aquela insegurança de mãe, com quem vai, para onde vai, a que horas volta, antes de chegar a casa não dormia e tudo assim. Então, quando foi para o canto, eu vi que iam se multiplicar os assuntos, não é? Então, de facto, multiplicaram-se as preocupações porque exigia muito mais dela, era mais tempo fora, ensaios, enfim. Mas foi possível gerir no meio eu diria, do dom divino. Não é minha força, não é nada meu, mas eu tenho um dom que é calma. Então, sempre quando tenho um problema, acredito que há solução. Então, essa calma ajuda bastante. É uma pessoa bastante positiva. Sim, sou. Sempre? Sempre. Eu acredito que todo problema tem solução. Até pode ser difícil, mas a solução chegará. Há sempre uma luz no Sim, fundo há do sempre túnel. uma luz. E com fé, Deus nos ilumina. Aquela luz fica muito, 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 muito acesa, cada vez mais acesa, cada vez mais perto de nós. Falou do momento mais difícil e o momento mais alegre, que quando se recorda até fica arrepiada. O momento mais alegre foi mesmo fazer o vídeo Mamã. Já tinha participado em muitos trabalhos dela, assistir, talvez alguns trabalhos assim por detrás, com algo que ela me pede, mas fazer aquele vídeo e estar ali a fazer o papel de mãe, mas que é mãe verdadeira, foi muito emocionante. Eu ali
não entendia nada, não sabia nada, o que é gravar, o que eu devo fazer, o que eu não devo. Às vezes apetecia-me cantar com ela, apetecia-me abraçar. Ela só fazia assim, não mãe, agora não. Mas foi muito emocionante e calhou muito bem que eu estava de férias. Quando ela pediu, eu disse, olha filha, tome o tempo que quiser do dia 2, porque eu estou de férias. Ela ficou muito contente e passei o melhor dia, eu diria, a ver tudo que é a música, tudo que é o trabalho de gravação, que não é nada fácil, é tudo uma ciência e é tudo um trabalho em grupo, a sincronização dos trabalhos e aquela cadeia, agora entra este, agora entra aquele, foi fascinante, foi. Quantos filhos tem? Eu tenho 4. O meu mais velho faleceu, tive 4. Eu sempre coloco o meu filho, nunca digo tenho 3, sempre digo 4, porque ele ainda vive em nós. E se fosse vivo, no dia 10 de janeiro, teria completado 41 anos. 41? Sim. Então, agora tenho 3 meninas vivas. Que lembranças tem do meu filho? Um menino muito trabalhador. Eu diria que sou abençoada nesse aspecto. O meu filho não gostava de escola. Escola ia porque tinha que ir. Mas até a altura que ele faleceu, ele tinha só 19 anos. Ele já trabalhava com o meu pai, que era técnico de frio. E o meu pai não tinha problemas nenhuns de o deixar num posto de trabalho para ele fazer o trabalho sozinho, já bem cedo. E às vezes zangavam-se os clientes do meu pai. Está a deixar aqui uma criança, este miúdo vai estragar o equipamento. Então meu pai só dizia, confia nele. O resultado eu depois venho ver. Ele ficava a fazer o trabalho, terminava e ficava sentado à espera do avô. O avô, quando chegava, abria as câmaras frigoríficas, tudo a deitar fumo e só perguntava ao patrão, como ela dizia patrão, patroa. Meu pai sempre tratou assim as pessoas que solicitavam para ele fazer o trabalho. Então ele só dizia, alguma reclamação? Perguntava, alguma reclamação? Não, Sr. Zimba, mas este menino, este aqui é um miúdo. Quando é que ele teve tempo de aprender? O meu pai dizia, olha, com vontade tudo é possível. Então, eu vejo a grande virtude do meu filho era o trabalho. Era uma pessoa muito dedicada. E as 3 meninas? Fala-me delas. As 3 meninas, cada uma com as suas virtudes. A Mana Cátia é a que seguia o Mano. Depois veio a Liloca e a Naira. A Naira neste momento está a estudar em Santarém. Também muito focada. Desculpa, Santarém, Portugal? É? Sim, sim. Também muito focada, é confeiteira. Diz que já começou lá a fazer o trabalho dela e vai procurar conciliar para ganhar mais algum para suportar os estudos dela. E a Mana Cátia, o que eu digo da Mana Cátia? Meu Deus, é aquilo que eu disse, eu sou mulher abençoada. Não posso deixar de agradecer a Deus todos os dias, porque todos os meus filhos são dotados. A Mana Cátia também é uma mulher trabalhadora, neste momento trabalha numa ONG, entretanto faz negócios dela, vende mariscos, enfim, é o que posso dizer, elas são de facto superdotadas. Noto bastante alegria quando fala dos seus filhos, não é? É uma mãe realizada que sente que conseguiu fazer a sua parte. Graças a Deus. Graças a Deus. Sou uma mãe realizada. Sou uma mãe realizada. Eu dizia outro dia no grupo do WhatsApp que tenho com elas, eu dizia, olha, uma mãe que tem os filhos já crescidos, que trabalham, estão casadas, as 2, menos a Naira, casadas, que temem a Deus, conhecem Deus, respeitam-se entre elas. Na minha casa, graças a Deus, não me lembro de episódios de brigas. Conhecem a Deus, respeitam-me, respeitam a família. E eu perguntava a elas, o que é que uma mãe quer mais da vida?
só posso agradecer a Deus. Vamos voltar a cuidar de 4 filhos. Cuidar de um já é difícil, não é? Tem os seus momentos bons, os seus momentos menos bons. Cuidar de 4. Qual foi o momento para si mais difícil nesta fase, vamos lá, de crescimento? As crianças nasceram e tudo mais, escola, alimentação. Qual foi o momento mais difícil para si? O momento mais difícil foi Como mãe. Como mãe. Foi quando tivemos que sair de Tete. Bom, na verdade, naquela altura ainda éramos 3. Ainda era o mais velho, a Mana Cátia e a Liloca. Todos eles nasceram em Tete, não é? Não, duas. As Duas, meninas. as meninas Sim, o nasceram em Mano Tete. nasceu aqui em Maputo. Então tivemos que sair de Tete, voltar para aqui, para o nada. Começar tudo. Graças a Deus, meus pais eram vivos, receberam-nos. Fomos ficar numa casa, os 4. Então, numa casa onde vivia o meu pai e a esposa, para chegarmos lá 4 pessoas, não foi nada fácil. E depois foram para lá mais 4. A minha tia, irmã do meu pai, mais 3 filhos. Então, em pouco tempo enchemos a casa do meu pai e eu tinha que gerir não só os meus 3, tinha algumas condições, trabalhava, não é? Mas a minha tia também tinha 3. Então ali era o meu pai e eu, a minha mãe, que sempre também trabalhou nos assuntos dela, a suportarmos a família. Então, para mim, o mais difícil naquele momento foi, meu Deus, os meus pais não merecem isto, porque eles não têm culpa dos meus assuntos. Mas eu vim aqui desarrumar a casa deles. Não era fácil. Eu saía para o trabalho, quando voltava, encontrava qualquer gesto dos meus pais, eu até interpretava como um cansaço deles pelo peso que tinham lá em casa. Mas eu no fundo, quando procurava perceber mais, eu via que não tem nada disso. Porque para os meus pais, até se calhar naquele momento foi o mais prazeroso, tiveram a casa cheia. Nunca tiveram, porque nós éramos 3. Meu pai, minha mãe e eu. Cresci assim, só nós os 3. Meu pai até dizia que somos a Santíssima Trindade. Então, mas eu sentia que estou a dar algum peso lá em casa dos meus pais. E ficamos um bom tempo, porque para me refazer não foi fácil. Então esse foi o momento mais difícil da vida. Hoje, na rubrica Olho no Olho, no programa Belas Manhãs, recebemos a mamã Natália. Para quem não sabe, ela é a mãe da Liloca, uma das cantoras mais populares deste país. E hoje abrimos aqui uma nova janela nesta rubrica do programa Belas Manhãs. As suas filhas neste momento estão a acompanhar o programa, certo? Certo. 3 lições para as meninas. 3 lições: respeito, humildade e perseverança. O respeito está acima de tudo, porque quando não respeitamos e pensamos que somos os tais, é uma expressão, é um entre aspas que eu coloco, mas o que eu quero dizer é que nunca somos superiores a ninguém. Então, respeito acima de tudo, humildade e perseverança. Com perseverança conseguimos alcançar todos os nossos objetivos. E as minhas filhas sabem disso, até a Naira, que já nasceu numa altura em que mais ou menos tínhamos melhores condições, até as irmãs já me apoiavam, mas ela também conhece dificuldades, já passamos muitas dificuldades juntos, mas nós perseveramos e aqui estamos. Sim.
sempre olhando para a infância da Liloca, sempre imaginou que ela um dia, por exemplo, seria o que é hoje? Esta pessoa bastante popular, bastante querida pelo povo moçambicano. É aquilo que eu dizia no início, de facto não imaginava, mas teve muitos sinais. Até o meu pai, antes de falecer, já sabia dos sinais dela. Ela na zona juntava crianças e dançavam, cantavam. Tinha uma curandeira perto de casa e que apareciam lá cursantes e tudo. Estou a falar da casa dos meus pais, quando nós fomos lá desaguar, eu diria. Então, ela e outras criancinhas iam lá para a casa da curandeira para assistir à dança. Mas ela fixava aquilo e depois organizava um grupo e tiravam as palmas da bananeira, abrir assim em pedacinhos, faziam umas sainhas e começavam a dançar. Ela era a boss do grupo, porque ela é que entoava os cânticos e ficava ali a organizar as crianças. Não sei se era algo assim de tem que me obedecer, porque ela procurava as mais novinhas. Então ficavam ali a cantar e a dançar ao som, com a música até mal interpretada, mas a maneira delas, do jeito como percebiam Xangana, porque normalmente os curandeiros ou é Xangana ou é Endau, enfim, qualquer língua assim. E por tudo que eu sei, nunca ouvi a cantar em português, até pode ser que cantem. Então, ela fazia isso. E fazia também organização de crianças para ensinar as crianças. Ensinar as crianças, assim eu diria o geral, não é só ensinar A, B, C, D, não, mas ensinar como deve estar, havia problemas, ela organizava para resolver os problemas, apoiar a resolver. Enfim, algo que mostrava que provavelmente pudesse ter uma inclinação para ir subindo. Agora, em que exatamente? Eu diria que naquela altura nem nos ocorria. O meu pai só dizia, esta tem que ser uma advogada, porque ela resolve os problemas de todos. De facto, ela fez direito. Pena que o meu pai já não está vivo para ver a neta com curso de direito. Mas sempre foi de autossuficiência. Eu diria, não teve tempo para ser criança. Não teve esse tempo para ser criança de verdade, depender para resolver algum problema. Sempre fazia as coisas, queria que acontecesse e tudo assim. Então, esta questão de boss lady já é desde criança, não é? Aí está. Sim. Quem não a conhece não sabe que isso. Ela sempre foi boss. Ela sempre foi boss. O seu genro, o Bao, o Mr. Bao, fala-nos dele. Uau, que responsabilidade. Comadre Roda não me crucifica aí se estiver a ver algo. Eu não conheço o Salvador de criança. Sim. Mas o que eu vejo do Salvador hoje, com a idade que tem... Desculpa, é assim, o Mr. Bao. É assim como trata o Mr. Bao, Salvador, Sim. Okay. É aquilo que eu dizia, para mim essas crianças são meus filhos. Sim. Antes de olhar para o Mr. Bao, para a Liloca, eu vejo a Luísa e vejo o Salvador. Sim. Então, eu diria que é como se na outra encarnação tivéssemos sido mãe e filho. Sim. Ele é o filho que é o meu filho, o Mano Omar, que já não está aqui conosco. Então, é uma pessoa com caráter, uma pessoa que vem da família, uma pessoa que não conheço muito da comadre Roda, mas por pouco que eu conheço, é uma pessoa que sabe o que é educar crianças e realmente conseguiu educar. Porque se o Salvador não tivesse esse caráter, não seria o que é hoje. O comportamento dele seria diferente do que ele é hoje. E eu penso que no Salvador, eu estou a dizer penso,
porque posso ter alguma margem de dúvida. E eu penso que o Salvador é aquela pessoa que sabe o que é pessoa. E ele valoriza muito de onde vem. E ontem, não foi ontem, foi sábado, estávamos juntos em casa. Em algum momento, a Lilo, já não me lembro se foi a Liloca ou se foi a Mana Kátia, que disse: vocês têm a mesma história de Minanitralho ao Siwanino, porque eu de facto venho de lá de baixo, de onde eu ia à escola descalça, enfim, etc. É outro assunto esse. Então, o Salvador sabe muito bem disso e sabe valorizar o que é hoje, sabe valorizar o potencial que tem e sabe ser e estar. Eu diria que o Salvador é a pessoa que a Luísa precisa de ser mulher para capitalizar e saber perceber o marido que tem. E tudo depende dela para eles serem marido e mulher até que a morte lhes separe. Agora estou a colocar responsabilidade nela. A comadre Roda pode colocar responsabilidade nele. Sim. Que responsabilidade. Sim. Quando a Liloca falou com a mamãe e disse: olha, mãe, eu estou apaixonada pelo Salvador ou pelo Mr. Bao, e o Mr. Bao já era alguém bastante popular, como é que se sentiu? Fiquei assustada. Como mãe. Fiquei assustada. Foi logo um susto. Eu disse: mãe, eu disse: filha, não tenho palavras, seja o que Deus quiser. Espero que ela se lembre dessa parte. Não comentei nem para o positivo nem para o negativo. Não tinha por que denegrir a imagem dele, não tinha por que desacreditar o que ela estava a dizer, mas eu fiquei assustada. E depois, quando eles assumiram a relação, foi um momento também bastante conturbado. Como mãe, como é que viveu essa fase? Foi a fase muito difícil. Muito difícil porque, por um lado, eram dois corações feridos, do outro lado, e eram dois corações que só viam aquela união como a maior felicidade delas. Foi um misto de sentimentos. Para o caso dele, foi assim aquela, como é que eu posso dizer, aquele coração de mãe para uma filha que perde o marido, porque eu não a conhecia, nunca tinha convivido com ela, mas para o caso da Luísa até fiquei mal porque já conhecia e tinha afinidade. Então foi um misto de sentimentos, mas eu sou mãe da Luísa e toda a minha obrigação era apoiar a minha filha no meio daquela turbulência toda. E foi o que eu fiz, eu apoiei a minha filha. Eu só pedi a Deus para que colocasse a mão dele no certo. E se Deus viu que era certo eles estarem juntos, assim estão, e que Ele continue abençoando. Que assim seja. Muito bem, vamos observar um intervalo e depois voltamos para a última parte da nossa conversa. Hoje, na rubrica Olho no Olho, recebemos aqui no programa Belas Manhãs a mãe da cantora Liloca. Hoje até as pessoas a tratam assim, não é? Porque eu recordo-me que há uns anos atrás, eu sempre que fosse para a casa da minha falecida mãe, os meninos lá da zona me chamavam tipo, não como o Sérgio, mas sim tipo, o pai do Casey, porque o meu filho estava sempre lá. Hoje a tratam também do mesmo jeito, não é? É verdade, é verdade. Às vezes até fico assim constrangida. Sim. Porque são situações que não têm nada a ver. Mãe da Liloca, porque eu tenho o meu nome, Natália, e gosto dele. Sim. Se as pessoas puderem me tratar assim, eu agradeço.
Mesmo que diga Natália só, não é mau. Eu acho que não é falta de respeito chamar a pessoa pelo nome. Agora, mãe da Liloca, quer dizer, eu acho que é um pouco tendencioso. E há situações que eu não quero que as pessoas saibam. É ambientes que não têm nada a ver. Então, às vezes constrange-me. E as pessoas a reconhecem, não é? Incrivelmente, mesmo de máscara e lenço. Mesmo de máscara, Máscara e lenço. Eu, onde é que fiquei? Esse foi a gota d'água. E eu estava de lenço, já não me lembro muito bem porque, até porque eu gosto de estar de lenço. Mas de uma maneira tão básica, e uma máscara, um cascol acho que sempre tenho, e assim, chego na portaria do Mica, o senhor está a carimbar o meu recibo, conferiu as compras, carimbou o recibo. Tenha um bom dia, mãe da Liloca. Fiquei sem Sério? palavra. Sim, eu virei, olhei assim para ele. Fiquei sem palavra. E alguns tratam por mãe. Na rua, quando dizem mãe, eu já não me preocupo. Eu só agradeço, cumprimento, porque eu sou mãe mesmo. Mas é um orgulho, no fundo, não é? É um orgulho grande, grande. Eu agradeço a Deus por isso. Eu acho que já respondeu esta questão, mas quando tiver 90 anos, sim, Muito bem, se Deus quiser. assim será. Assim será. Quando tiver 90 anos, o que será mais importante para si Para nessa mim, altura? nessa altura, espero não me esquecer. Espero não me esquecer. Mas nessa altura, para mim, o mais importante será eu olhar em volta e ver que algo na vida eu fiz de útil. E para ver isso será ver não só os meus filhos formados, que eles já estão, a Neira está a formar-se, mas ver os netos, quiçá os bisnetos. Enfim, ver não só aquela formação académica, mas também a formação de índole social, familiar, aquele respeito que eu dizia, aquela humildade. São atributos que estão a desaparecer, mas eu nem gosto de falar dessa palavra. Isso já não existe, porque tem que existir e nós temos que fazer com que isso exista. Então nós somos responsáveis de aquilo que tende a não existir, nós puxarmos e fazermos o contrário, mudarmos o rumo da seta. A seta tem que convergir mesmo para isso, porque isso é que é a vida, é o básico. É como saber viver na sociedade, não é fácil. Lembro-me de uma passagem, quando a Neira ainda era bem pequena e à creche, e estava também com o Álvaro, que é o meu neto, que leva o nome do meu pai, é o meu neto, filho da Mana Cátia. Às vezes brigavam no banco de trás do carro. E a Neira dizia assim: mãe, o Álvaro não sabe viver em sociedade. Era alguma coisa que ela ouvia lá em casa, mas ainda era tão pequenina. E eu viver em sociedade? Sim, não sabe viver em comunidade. Não está a deixar eu sentar aqui porque quer ocupar todo o banco de trás, enfim. Então eu acho que são coisas básicas que as crianças, a família tem que saber, que não tem o meu, mas sim o nosso. Isso é muito importante. E agora nós próprios pais estragamos crianças. Isto é teu, tem um quarto, tem todo o ambiente no quarto. Nada contra, os pais têm as condições que têm. Eu não as tive, infelizmente, para dar aos meus filhos. Mas o ter tudo e a criança saber o meu é muito perigoso. Porque lá fora pode não ter o meu e precisar de ter o nosso, vai ser difícil para aquela criança. É difícil para aquela criança emprestar um brinquedo a uma criança que não tem. Este brinquedo é meu. Então, eu acho que para mim, aos 90 anos, se este mundo de facto pudesse fazer um revés e voltar àqueles tempos onde o social é muito importante do que
o poder econômico, Sim. o poder dinheiro. Eu posso não ter dinheiro, mas sou pessoa. Se pudesse fazer um pedido, qual seria? Pedido dirigido a quem? Ao universo. Se pudesse fazer. Se eu pudesse fazer um pedido. Meu Deus, são tantos. Mas o grande pedido que eu faço, como é aberto, não é só para minha família, é aberto. O grande pedido que eu queria fazer neste momento, eu estou a olhar para o contexto atual, é que muitos de nós não estamos a perceber que de facto estamos perante uma doença e que a doença é séria, é real. Muitos de nós, e porque em algum momento também os governos tendem a relaxar um pouco, porque a economia tem que andar de qualquer forma, mas consigo ver que nós não temos consciência. Então eu peço neste momento, vacina, medicamentos, não é o mais importante. O mais importante depende de cada um. A prevenção pessoal, porque essa prevenção pessoal também ajuda que os outros não fiquem contaminados por nosso desleixo. Então eu queria pedir isso a toda a comunidade, a todo o povo moçambicano, vamos nos prevenir, que a doença existe e nem tem dia, nem hora, nem sabemos se um dia isto vai desaparecer. Só temos que nos prevenir e saber viver. Saber viver com a Covid, não é? Qual foi a lição mais importante que a vida lhe ensinou? Idoneidade. Independentemente da idade, se a pessoa é idônea e se a pessoa confia em si próprio, a idade não é... Há pessoas com uma idade bem avançada que continuam a ser crianças de colo. Então, se a pessoa é idônea, cresce pela sua atitude. Essa é a grande lição. Provavelmente a própria vida me tenha ensinado. Não nasceu em Tete? Não. Foi mesmo para Tete por conta do trabalho, por conta de... Sim, foi por conta do meu esposo, foi transferido para Tete. Estava a trabalhar lá? Sim, Okay. E eu tinha que lá ir também. Fui transferida de Maputo, na altura trabalhava no Ministério da Indústria e Energia, era assim que se chamava, em 1982, e fui trabalhar em Tete. Onde é que nasceu? Em Maputo. Em Maputo, no Hospital Miguel Bombarda, no Hospital Central. Hoje o Hospital Central, Sim. Né? E onde é que vivia na altura? Onde é que cresceu? Nessa altura, quando eu nasci, os meus pais viviam em Malhangalena. Depois fomos viver no Jardim, no bairro do Jardim, mas não naqueles prédios, numa casa de caniço, e nós estávamos ladeados de prédios. Depois queriam construir, tiraram-nos dali a correr, porque a casa destoava com tudo, não é? Okay. Na Rua da Agricultura. Então saímos de lá, meu pai cortou caniço no Vale do Inflene e pediu aos proprietários do espaço na altura que lhe dessem algum tempo enquanto ele somava a quantidade de caniço que precisava para fazer uma casa, um quarto e sala. E assim foi, ele fez pessoalmente a casa e nos mudamos, fomos viver no bairro do Inflene, não no bairro, no Inflene Unidade D, porque o bairro é era a urbe do Inflene, ainda é, mas é que agora já tem muitas construções boas também fora da cidade, do bairro. Então nós vivíamos na Unidade D e sim, aquilo mal tinha arruamentos, não era parcelado. Meu pai depois tratou de parcelar enquanto já lá estávamos. Isso no tempo colonial. Isso no tempo colonial? Sim. E a infância como é que foi? A infância não foi boa, porque o meu pai foi preso pela PIDE em 1969, quando eu estava a entrar para a pré. Eu comecei a estudar, não, já estava na primeira, comecei a estudar
Em 68 e 69 eu estava na primeira, o meu pai vai preso pela PIDE. E no dia da prisão do meu pai, eu cheguei em casa, só encontrei a minha mãe aos prantos e a casa totalmente desarrumada, com tudo vasculhado lá em casa para encontrarem as provas, indícios de contacto do meu pai com a Frelimo. E porque o meu pai ia quase sempre preso por ser desobediente ao governo colonial, pensávamos que aquilo era aquela prisão de esquadra que voltava. Ele entrava, nem documentos às vezes não levava quando saía. Ele dizia: por quê? Eu sou pessoa, eu sou fulano, não preciso de documento. Era preciso assimilar. Ele: não, eu não vou assimilar. E é por isso que o meu pai não se casou naquela altura, porque não queria assimilar. Só casou depois. Então pensamos isso, mas não era. O meu pai foi preso em 69 e só saiu no governo de transição, em 1974. Meu Deus. Pode imaginar a infância. Minha mãe não é escolarizada. Minha mãe trabalhava assim porque fazia machambas, mas as machambas eram suportadas pelo salário do marido. E quando ele foi preso, foi a gota d'água. Minha mãe teve que começar a fazer algo naquele momento. Empregada doméstica não podia, porque não sabia falar português. Procurar trabalho, então nem pensar. Então encontrou uma senhora que também tinha o marido preso, quando começaram as visitas, que duraram muito tempo para começar. Nós só vimos o meu pai 6 meses depois, aqui na cadeia civil, totalmente transformado. Meu pai era escuro, um pouco mais escuro que eu, mas nós fomos vê-lo branco, de ficar num sítio que não apanhava nem um pouco de raio solar. Ali eu e minha mãe, eu não o reconheci. E pronto, dali ele depois passou para a PIDE. A cadeia da PIDE é a atual BO, onde chamam BO agora, era a cadeia da PIDE. E lá já podíamos ter visitas, uma visita por semana, 30 minutos, com segurança a passar pelo meio, um muro do lado do visitante, até mais ou menos a cintura, porque eu era pequenina, tinham que me carregar, minha mãe carregava para meu pai conseguir ver o meu corpo inteiro. E do outro lado também um muro, assim mais ou menos pela cintura, para eles. E alguém a passar. E a língua devia ser português, a língua de comunicação. Minha mãe não sabia português. Então eu lá traduzia um pouco, porque eu também aprendi português na escola. Eu fui para a escola, não sabia falar português. Meu pai falava a língua que dava conforto à esposa dele em casa. Então todos falávamos xangana. Então depois disso era a obrigação minha de ensinar a minha mãe a falar português para poder se comunicar com o marido na cadeia. E a minha mãe encontra a amiga que lhe convida para ir a um shopping, Guijá, para comprar abóbora, comprar mboa para vender aqui em Maputo. E assim fez, a minha mãe fez isso, começou com mboa, depois foi tomate, depois sal, vendemos tudo naquela altura. Depois a dificuldade maior é que eu não podia ver o meu pai nos anos seguintes, porque tinha aulas de manhã e tarde, por causa da professora, que era uma freira, e ela queria nos ocupar todo o tempo, porque isso era bom. E o azar meu é que foram me buscar lá nas salas dos indígenas. Eu estava nas salas dos indígenas, que tinha horário normal, foram me buscar, e a busca, eu vou fazer assim um trechinho só para perceber como é que era o colono.
A busca foi assim, a irmã superiora chega na nossa sala, mandou, quer dizer, nem mandava, bastava chegar a irmã superiora, tínhamos que nos levantar. Bom dia, irmã superiora, Susana. Ela, bom dia, meninas, como estão? Lá respondíamos. Então ela olha, faz uma passeata pela sala, escolhe uma menina. Diz assim para a professora, eu quero uma menina para ocupar uma carteira de uma menina que os pais foram para Portugal, voltaram para Portugal. Então a sala não pode ficar assim com um buraco, disse ela assim mesmo. E pegou essa minha colega, chegou ali, olhou para ela e disse, não, isso não dá, essa não é asseada, sua, assim perto dela. Sentiu alguma coisa que ela sentiu, devolveu a menina. Pegou ela primeiro por quê? Porque ela era clara e não ia destoar muito naquela sala. Então a minha professora diz assim, irmã superiora, quero um conselho para aquilo que a irmã procura. Disse sim. Disse, Natália, vem cá. Eu fui para lá, disse, esta é muito pobre, mas ela é muito limpa. Todos os dias vem limpa para a sala. É só ver como ela está. Disse, mas precisa cortar esse cabelo. Precisa tomar banho todos os dias. A minha professora disse, ela toma banho todos os dias. Então, como é que tu sabes que ela toma? Mas isso era um trechinho só para perceber o que é que nós passamos naquela altura. Então eu tive a sorte, azar porque eu não poderia ir ver o meu pai durante a semana, mas foi uma grande sorte porque consegui uma educação diferente daquela que era dada ali aos indígenas. Com todo o mérito que a professora Albertina, eu ainda me lembro do nome dela, tinha, mas é totalmente diferente do que eu fui aprender lá do outro lado, onde estavam as meninas brancas e algumas mulatas. Então, chegou uma altura que a minha mãe teve muitas dificuldades, nem um pouco que tinha. Naquela altura eu ainda tinha algumas roupas de antes do meu pai que comprou, tinha algum calçado, porque o meu pai, quando trabalhava, ele não aceitava que eu tivesse roupa de costureiro, assim, de mandar fazer. Era o chamado compra-feito na altura. Eu tinha os melhores vestidinhos, os melhores sapatos. Filha única, dava tudo para a filhinha dele. Mas depois da prisão do meu pai, eu senti o que é ficar sem ele. Comecei a não ter sapatos, comecei a não ter roupa. Eu e a minha tia, que é a irmã da minha mãe, começamos a andar pela rua à procura de qualquer coisa, um chinelo qualquer ou um calçado que alguém deitou fora, porque eu tinha que ir entrar na sala da irmã Amélia, não me ia deixar entrar sem calçado. E eu tinha vergonha de dizer à irmã Amélia que o meu pai está preso. Fizemos isso, foi uma busca que não deu certo. Eu tinha um chinelo em casa, no meio das buscas a minha tia consegue apanhar um num outro dia, mas era do mesmo pé e era cor diferente, um castanho e um preto. A minha tia pintou os dois chinelos, não sei onde é que encontrou a tinta, de amarelo, foi a tinta que ela encontrou, mas todos do mesmo pé. Eu fui para a escola assim. E eram tamanhos diferentes também, um maior que o outro. Quando eu cheguei, e a irmã Amélia fazia um pente fino, a minha professora. Ao entrarmos, era olhar de baixo. Ela olhou, encostou-me. Fez a verificação das outras colegas. Depois chamou-me, fomos para uma sala privada que ela tinha, onde fazia os estudos dela e tudo mais. Perguntou-me, Natália, o que é que se passa? E eu, aos prantos, comecei a explicar o que é que estava a acontecer. Mas teu pai está preso por quê? E eu expliquei. Ele ainda por cima, ele é um terrorista. Está preso porque ele quer. Oh, Natália, o que é que nós vamos fazer com ele? Não se pode fazer nada. Naquela altura eu nem percebi o peso. Sim, o peso, é isso mesmo. Sim. O que eu percebi é que o meu pai estava preso por alguma coisa errada, que não era correta, porque se a minha professora dizia isso, que é o espelho de falar o certo, sim, então meu pai tinha se comportado mal. Mas a minha mãe sabia o que era, só que ela também
até uma determinada idade não me falava. Ela disse, olha, no intervalo do almoço, vá comigo até o convento, vamos ver o que é que fazemos de ti. Eu fui até o convento, lá me pôs a experimentar uma série de sapatos, fiquei com 2 pares de sapatilhas e deu-me um tecido com uma textura de saco mesmo, pesado o tecido, para fazer bata, porque tinha aqui de bata branca. E a minha bata já estava mais ou menos por aqui. E eu levei para fazer 2 batas. E mandei fazer as batas, mas era muito difícil lavar aquele tecido. E a minha mãe nem sempre podia. Lavávamos eu e a minha tia, que é mais ou menos da minha idade. Então, a minha infância, Sérgio, é para esquecer. Não desejo a ninguém. E eu sei que muitos que passaram por pais presos pela PIDE tiveram o mesmo. Porque ali era o peso de não ter o pai, porque está nesse lugar, mas também eram muito castigados lá dentro da cadeia. E eles tentavam fazer não transparecer, e às vezes faltavam as visitas, e quando faltavam as visitas nós já sabíamos que se falta é porque não está bem, ou apanhou demais, enfim, está com hematomas visíveis e não pode cá vir. E também era o peso de sair da escola, voltar para casa sem certeza se eu vou ter algo que comer, e não tinha às vezes. Eu todos os dias levava para a escola, para aquele intervalo do almoço, 1 termos de chá e um pão. Quando mãe tinha pão, quando não tivesse era o termos de chá. Mas eu procurava me confinar num lugar, porque a irmã Amélia dizia que e procurava ver as marmitas, que todos temos que nos alimentar bem para aguentar o turno da tarde. As minhas colegas foram a reportar à irmã Amélia que eu escondia o meu lanche, porque o meu lanche praticamente era um nada. De novo chamou-me e eu disse, irmã, nem sempre eu tenho pão para trazer. E eu trago para o almoço 1 termos de chá e pão. Mas é o pão com pão, sem nada. Mas nem sempre tenho, nem sempre mãe tem. Então, eu às vezes venho com termo. Às vezes os colegas dão o que resta deles. Às vezes eu tomo chá. A partir dali ela convidou-me para almoçar no convento. E eu almoçava no convento e... Bom, sim, almoçava no convento. E era almoço depois das irmãs almoçarem. O cozinheiro, a cozinheira, sabia que tinha uma menina sentada lá fora, porque ficava do lado de fora, nas sombras, e ia lá levar um prato de comida, e agradeço por isso, agradeço a Deus. A irmã Amélia, depois, a partir dali, quer dizer, começou a olhar de uma outra forma, apesar de que ela não perdia 1 minuto só de falar da desobediência que levou meu pai à prisão. Mas eu penso que começou a ficar sensibilizada com a minha entrega, porque com ou sem fome eu tinha boas notas. Não era uma aluna de preocupação, nunca lhe dei trabalho, nunca fui para o castigo, nunca precisei de repetir prova. Enfim, eu conseguia organizar o meu tempo, os meus estudos. Esta parte da infância percebi que a deixou bastante emocionada, não? Foi muito difícil. Foi. Muito bem. Temos mesmo que fechar. Eu acho que hoje fizemos aqui uma linda viagem no passado, no presente e até no futuro. Chegamos aos 90 anos até. Deus queira. E conhecemos um pouco mais de si,
tivemos também a oportunidade de conhecer um pouco mais da Liloca, dos seus filhos, dos seus netos, do seu genro, da família. O que é que lhe oferece dizer para fechar? Percebo que está muito emocionada. Bom, o que é que posso dizer? O mesmo que tenho dito sempre, mas antes de mais eu queria agradecer esta oportunidade. É uma oportunidade ímpar, porque nós nunca podemos sair por aí e dizer eu fui, eu sou, eu faço. Então, esta é uma oportunidade ímpar porque muitas mães estão ou estiveram em situações piores que as minhas. E provavelmente se pudessem um dia estar aqui para hoje sabermos quem é aquela pessoa que estou a ver ali, elas também ficariam muito gratas. E por isso mesmo agradeço imenso por me ter escolhido. Não é fácil, são muitos artistas, são muitos cantores, artistas de outras artes. E também tem mães, tem família, tem, enfim. Mas eu tive esta oportunidade até de inaugurar o programa. Eu agradeço bastante. E também quero deixar para si assim uma oração expressa assim em palavras. Que Deus continue abençoando, que seja essa pessoa que é. E que não se esqueça que a mãezinha está lá em cima a olhar por si e está sempre a pôr aquela mão forte de mãe nas suas costas. Deus abençoe, filho. Muito obrigado. E assim termina a rubrica Olho no Olho. Já a seguir vamos a um breve intervalo e a Neima e a Juliana vão continuar então com esta edição de segunda-feira do programa Belas Manhãs. O nosso muito obrigado pela fantástica audiência. Até já.